Nem todo mandamento de Jesus é fácil de digerir, e um dos mais difíceis está em Mateus 5,44. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essa ordem confronta a nossa humanidade. Orar por alguém que nos traiu, nos humilhou ou nos machucou profundamente parece, às vezes, como derramar amor sobre quem não merece. E isso dói. Dói porque exige um tipo de perdão que o mundo não ensina. Um perdão que começa no espírito, mesmo quando o coração ainda está sangrando. Orar por nossos inimigos não é negar a dor que sentimos. Pelo contrário, é reconhecer essa dor diante de Deus e, mesmo assim, escolher não ser dominados por ela. É como apresentar uma ferida aberta e, em vez de desejar que o outro sofra da mesma forma, suplicar por cura para nós e para ele. Esse tipo de oração não nasce do instinto, mas da fé, da obediência à voz do Pai, que nos chama para algo mais elevado do que o desejo de vingança. Há um tipo de dor que purifica, e a dor de orar por quem nos feriu pode ser exatamente esse tipo. Quando você dobra o joelho por alguém que lhe virou as costas, Deus não só vê o seu sacrifício, Ele participa do seu sofrimento. O céu se inclina diante de um coração que escolhe amar quando seria mais fácil odiar. E mesmo que suas palavras saiam com lágrimas, cada uma delas carrega sementes de restauração. Orar por um inimigo não significa se reconciliar com o mal ou esquecer o que foi feito. Significa transferir o julgamento para Deus e libertar sua alma da prisão do rancor. Enquanto você ora, Deus trata. Enquanto você intercede, o Espírito Santo trabalha. Não há garantia de mudança no outro, mas há certeza de transformação em você. E isso já é um milagre. Por mais doloroso que pareça, orar por quem nos feriu é um ato de fé que atrai o favor de Deus. Porque quando deixamos o trono da justiça nas mãos dele, abrimos espaço para que ele seja o nosso defensor. E ele nunca perde uma causa que é entregue com sinceridade e amor. Quando Jesus nos chama para orar pelos que nos fazem mal, ele não está pedindo algo que venha da nossa força humana. Está nos convidando a viver no sobrenatural. Amar quem nos odeia não é impulso, é milagre. E todo milagre exige entrega, renúncia e dependência total do Espírito Santo. É por isso que orar por um inimigo nos deixa exaustos. Estamos tentando fazer algo que só Deus pode sustentar dentro de nós. O nosso coração clama por justiça. E há uma parte em nós que acredita que orar por alguém que nos feriu é como validar o erro. Mas Deus não nos chama para ignorar o que aconteceu. Ele nos convida a entregar nas mãos dele. A oração pelos inimigos não anula a dor. Ela apenas a leva ao lugar certo, aos pés de quem pode transformar feridas em testemunhos. O perdão que libera bênçãos começa no secreto da oração. E ali, quando você fala o nome de quem te machucou diante de Deus, algo poderoso acontece. Talvez você chore, talvez não consiga nem pronunciar uma frase completa, mas o céu entende cada suspiro. Deus vê a sua obediência em meio à sua fraqueza, e isso toca o coração dele. Há momentos em que orar por quem nos feriu é a única forma de não se tornar igual àquela pessoa. Quando deixamos a mágoa governar, endurecemos por dentro e nos afastamos da presença de Deus. Mas quando escolhemos orar, mesmo entre lágrimas, nos mantemos alinhados com o caráter de Cristo, e isso é precioso aos olhos do Pai. Deus não se agrada da sua dor, mas se alegra com sua decisão de não permanecer nela. A oração pelo inimigo é como um rio que limpa, cura e liberta. Primeiro você sente dor, depois sente paz. E essa paz não depende do arrependimento do outro, mas da sua rendição total a Deus. Muitas vezes, orar por quem nos feriu não é feito com palavras bonitas. Às vezes, é só um sussurro, um Deus, eu não consigo, mas te obedeço. É um grito silencioso que sobe aos céus como incenso. A dor é tanta que não sabemos o que dizer, e tudo parece contraditório. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Ele traduz cada lágrima, cada pausa, cada luta interna diante de Deus.
Há um lugar na oração onde a justiça de Deus encontra a nossa fragilidade. É ali, quando falamos o nome do nosso inimigo com a voz embargada, que o céu começa a mover coisas que nem imaginamos. Deus não despreza um coração quebrantado. E mesmo quando oramos cheios de raiva, mas ainda assim decidimos obedecer, Ele acolhe esse ato como um sacrifício vivo de rendição. Você não precisa estar curado para começar a orar por quem te machucou. Às vezes, é orando que a cura começa. A oração não é um atestado de que está tudo bem. É uma entrega da sua dor ao médico das almas. Quando você ora com sinceridade, mesmo sangrando por dentro, o céu se move para tratar suas feridas com o bálsamo do Espírito. É normal sentir resistência. É natural querer desistir no meio do caminho. Mas cada vez que você insiste em orar, mesmo sem vontade, está dizendo ao inferno que sua fé é maior que seu ressentimento. Está dizendo ao seu coração que ele não será guiado pela mágoa, mas pela presença de Deus. E isso muda tudo, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. A dor por orar por quem te fez mal é real, mas o consolo também é. E quanto mais você persevera nessa obediência, mais o Espírito Santo te fortalece. Pode não haver resposta imediata, pode não haver arrependimento do outro lado, mas em você haverá paz. Uma paz que excede todo o entendimento e que só o céu pode derramar. Há um tipo de dor que aperta ainda mais fundo, quando o inimigo por quem devemos orar é alguém que já amamos profundamente. Um amigo, um parente, um cônjuge, alguém que um dia teve acesso ao nosso coração. A traição, nesses casos, rasga a alma de forma cruel. E quando Deus nos chama a orar por essas pessoas, a sensação é como tocar numa ferida aberta, sangra de novo. A dor é mais intensa porque envolve lembranças. Orar por alguém que nos traiu é reviver aquilo que queríamos esquecer. E a mente grita: essa pessoa não merece minhas orações. Mas é justamente nesse ponto que Deus começa a moldar o nosso caráter segundo o de Cristo. Porque Jesus também orou por quem o traiu, por quem o feriu, por quem o matou. E quando oramos por nossos traidores, nos tornamos mais parecidos com Ele. Não é sobre merecimento, é sobre obediência. A oração que oferecemos por quem nos machucou pode ser o primeiro passo para que Deus trate as raízes escondidas do nosso próprio coração. Talvez ainda haja orgulho, desejo de vingança ou até uma carência mal resolvida. E Deus usa esse momento de dor para nos purificar por dentro. Não para o outro mudar, mas para que a nossa alma seja livre. Não se trata de sentir vontade de orar, mas de escolher obedecer. O amor que Jesus nos ensina não é sentimental, é sacrificial. E quando decidimos orar por quem nos causou dor, mesmo com lágrimas nos olhos, estamos semeando cura onde o inimigo queria manter destruição. O mundo nos ensina a cortar laços e alimentar mágoas. O Evangelho nos chama a interceder e liberar perdão. Essa oração talvez seja a mais difícil da sua vida, mas também pode ser a mais poderosa. Não porque ela vai mudar o outro imediatamente, mas porque ela transforma você num reflexo da graça. E no final das contas, quem ora por seus inimigos se torna inatingível para o inferno, porque onde há amor, a treva não consegue habitar. Talvez você nunca veja com os olhos o efeito da sua oração, mas algo sempre acontece no mundo espiritual. Orar por quem te feriu é como lançar sementes onde só havia terra seca. Aos poucos, mesmo que você não perceba, a atmosfera ao redor se transforma. Deus não desperdiça nenhuma intercessão sincera. O que você oferece com dor, Ele recebe com honra. A Bíblia está cheia de exemplos de intercessão que geraram salvação, reconciliação ou juízo. Quando você ora, você está colocando aquela pessoa nas mãos de Deus, e isso tira o peso dos seus ombros. Você não é responsável por consertar ninguém, mas é chamado a interceder. E a oração abre caminhos que nenhuma discussão, confronto ou afastamento jamais conseguiria abrir. Deus conhece as intenções do seu coração,
Ele vê quando você dobra o joelho chorando, quando escreve o nome da pessoa e mal consegue pronunciar. E ele se move, porque uma oração feita em meio à dor tem um poder que o céu reconhece. É como uma oferta quebrantada, e Deus nunca rejeita um coração assim. Salmo 51:17. Enquanto você ora, Deus trabalha, não no seu tempo, mas no dele. E mesmo que o outro nunca peça perdão, mesmo que nunca mude, o milagre já começou, dentro de você. Deus está te curando, te moldando, te protegendo de se tornar amargo ou frio. Você está sendo aperfeiçoado na dor, e isso é um testemunho vivo da graça divina. Não subestime o que está acontecendo nos bastidores. Talvez sua oração esteja impedindo o inimigo de ir mais longe. Talvez esteja libertando aquela pessoa de forças que nem ela entende. Ou talvez seja apenas um processo seu, de libertação interior. Seja como for, continue. Deus está vendo, ouvindo e respondendo. Muitas vezes, pensamos que orar por quem nos feriu é um favor ao outro. Mas, na verdade, é um ato de libertação para nós. A mágoa aprisiona a alma, corrói a esperança e tira o brilho da fé. Quando nos recusamos a orar, damos continuidade à dor. Mas quando oramos, mesmo com dificuldade, começamos a quebrar as correntes que o ressentimento colocou sobre nós. Jesus sabia disso quando nos ensinou a orar até por nossos inimigos. Ele não estava apenas nos dando um princípio de amor, estava nos oferecendo cura, porque o coração que insiste em reter ódio se torna refém do passado. Mas o coração que ora se abre para o novo de Deus. Orar é decidir que a ferida não será o seu lugar de morada, mas o ponto de partida para uma nova caminhada. Enquanto alimentamos rancor, a nossa alma não encontra descanso, mas a oração traz leveza. Ela não nega o que aconteceu, mas declara: Senhor, eu confio em Ti para cuidar disso. É quando tiramos nossas mãos da justiça e entregamos tudo ao juiz que julga com retidão. E Ele, com amor e firmeza, faz aquilo que só Ele pode fazer. A oração também nos protege de nos tornarmos como aqueles que nos feriram, porque o mal tem esse poder, o de tentar nos moldar à sua imagem. Mas quando você responde com intercessão, você quebra esse ciclo. Você decide que vai parecer com Cristo e não com quem te machucou. Essa é a força do Evangelho, transformar dor em intercessão e lágrimas em cura. Pode ser um processo longo. Talvez você precise orar várias vezes, todos os dias. Talvez tenha recaídas, mas continue, porque cada oração é uma martelada nas correntes da prisão emocional. E quando você menos esperar, vai perceber que está livre. Não porque o outro mudou, mas porque Deus mudou você. Às vezes, pensamos que primeiro precisamos perdoar completamente para depois conseguir orar. Mas, na verdade, muitas vezes é o contrário. O perdão nasce enquanto oramos. Porque ao interceder, mesmo em dor, começamos a enxergar o outro com os olhos de Deus, e não com os olhos da ferida. A oração muda a perspectiva antes de mudar os sentimentos. O Espírito Santo nos ensina a separar o pecado da pessoa, a orar contra as trevas que agem por trás das atitudes sem permitir que o ódio contamine nossa alma. Isso é maturidade espiritual. Não é fácil, mas é possível quando nos deixamos conduzir pela graça. E essa graça transforma a oração em uma ponte entre o céu e uma alma ferida. A oração constante vai descongelando o coração, vai liberando peso, dissolvendo mágoa, até que chega um dia em que conseguimos dizer o nome do inimigo sem sentir dor. E então entendemos: o perdão não é um ponto de chegada, mas um caminho que percorremos com Deus. Cada oração é um passo, cada lágrima, um sinal de que ainda estamos no processo. Jesus, na cruz, orou pelos que o crucificavam. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Esse é o maior exemplo de intercessão na dor. E quando seguimos seus passos, nos tornamos herdeiros dessa mesma força. Não é uma força humana, mas divina. Uma força que sustenta, cura e dá sentido até ao sofrimento.
Não espere sentir que perdoou para começar a orar. Comece a orar, mesmo sem sentir, porque o perdão verdadeiro é espiritual e começa no lugar secreto. E quando você insiste nisso, mesmo com o coração sangrando, está dizendo ao céu: Senhor, eu te pertenço e quero ser mais parecido contigo. E essa decisão, mesmo em silêncio, ecoa na eternidade. Pode parecer que orar por seus inimigos é um esforço perdido, uma semente jogada em solo seco. Mas Deus é o Senhor da colheita, e nenhuma oração feita com sinceridade será ignorada. O que você semeia em lágrimas hoje, colherá em paz amanhã. Talvez não exatamente como imaginou, mas sempre com mais do que esperava. Porque Deus recompensa quem decide amar, mesmo quando é difícil. O céu valoriza os atos escondidos. E orar por quem te feriu, longe dos aplausos, é uma das maiores provas de maturidade espiritual. É como dizer: Deus, a minha justiça vem de ti. E o Senhor, que vê em secreto, honra em público. Ele trata as suas feridas, sara seu interior e te capacita para viver algo novo, sem o peso do passado. Pode ser que aquela pessoa nunca mude. Pode ser que ela jamais saiba que você orou por ela, mas Deus sabe, e Ele honra cada suspiro de rendição. A oração pelos inimigos é a ponte que te tira do ciclo da dor e te coloca no caminho da liberdade. Você não está orando apenas por alguém, está abrindo espaço para que Deus haja em todas as áreas da sua vida. Não permita que a amargura se torne sua identidade. Você é filho do Deus que perdoa. O mesmo Deus que orou por você quando você ainda estava perdido. Quando você ora por quem te machucou, está mostrando ao mundo a verdadeira força do Evangelho. O amor que vence o ódio, a fé que vence a dor, o espírito que vence a carne. Então continue. Mesmo que chore, mesmo que pareça inútil, continue. Porque há recompensas eternas reservadas para os que escolhem orar em vez de ferir, abençoar em vez de amaldiçoar e amar, mesmo quando ainda dói. Senhor, eu venho a Ti com o coração rasgado, cheio de sentimentos que nem sei explicar. Tu conheces minhas dores, minhas decepções, minhas feridas. Eu coloco diante de Ti o nome daqueles que me machucaram, mesmo com lágrimas. Eu oro por eles, que a Tua graça os alcance, que o Teu amor transforme aquilo que eu não consigo mudar. Ajuda-me a não me endurecer, a não ser guiado pela mágoa, mas pela Tua presença. Ensina-me a amar como Tu amas. Liberta meu coração da prisão do ódio, do desejo de vingança, da amargura. Cura meu interior, Senhor, que, ao orar por meus inimigos, eu também seja restaurado. Eu não quero carregar pesos que não me pertencem. Eu quero entregar tudo a Ti, porque sei que a Tua justiça é perfeita e o Teu amor é maior que qualquer dor. Obrigado por me ensinar a amar mesmo na dor. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa libertar o coração da dor. Escreva nos comentários: Senhor, eu escolho orar, mesmo chorando. Se inscreva no canal, ative as notificações e venha caminhar conosco diariamente com fé, cura e rendição.